prezados irmãos e irmãs da paróquia Ebenezer de Tigrinhos, estamos no sábado de Aleluia. É o período que antecede a Páscoa e sejam todos aqui bem-vindos para nós ouvirmos a palavra de Deus e uma pequena mensagem e depois a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura para este momento, gostaríamos de nos dirigir para os escritos que Daniel deixou. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até 24. E a palavra de Deus assim nos apresenta o seguinte: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não puder revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: Não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizeste petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os seus ossos.
Esta foi a leitura do Antigo Testamento, conforme consta no livro de Daniel. Podemos perceber que no livro de Daniel, que é um livro considerado com linguagem profética, podemos perceber que a vitória de Deus é certa. E nós, povo de Deus, a igreja cristã, aqueles que confiam e creem em Jesus Cristo, certamente poderá acabar por sofrer diante das injúrias e das calúnias que são impostas contra a igreja cristã. Muitos tentarão de alguma forma incriminar a igreja cristã, destruir pastores, destruir líderes, destruir os membros, mas não tenhamos medo. A vitória com Cristo é certa. E este texto que nós acabamos de ouvir relata e nos mostra como será a vitória no fim. Quando Jesus voltar em sua glória, assim será, pois com Cristo somos protegidos, com Cristo Deus nos concede a proteção. E embora as forças do mal e todas as tentativas do diabo em destruir a igreja cristã, destruir os membros, destruir as comunidades, nada disto será possível, porque Deus assim está com todos. Deus assim tapa a boca do diabo para que não vir a atacar, destruir. Estimado povo, que Deus abençoe a cada um de nós, pois estamos com Cristo, protegidos e abençoados, e não há nenhuma força que pode destruir a igreja cristã, porque a igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça. Como Daniel foi protegido por Deus, somos também protegidos, pois mesmo em meio a todas as adversidades que cada um de nós está à mercê, estamos debaixo da mão protetora de Deus, o nosso querido Pai. Amém. A leitura da epístola para este sábado de Aleluia, véspera do dia de Páscoa, encontramos em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 até 8. Assim está escrito: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Até aqui a leitura da epístola. Esta leitura que acabamos de ouvir, que está lá em 1 Pedro, alguns destaques. Cristo sofreu na carne e se fez pecado em nosso lugar. Agora, Cristo nos chama para vivermos a nova vida que Ele nos dá, como dispenseiros dos dons pelos quais nos foram dados por Deus. E tudo o que temos, inclusive a nossa vida,
deve ser usada em prol da igreja, em prol do nosso próximo, em prol daquele que está ao nosso lado, esteja na família, esteja no trabalho, esteja na sociedade, esteja em nossa comunidade. Por meio de nossas palavras e ações, que possamos, por meio da ação do Espírito que opera em nós, levarmos a Cristo ao mundo que está morto no pecado, a fim de que alguns possam chegar à vida, possam em Cristo Jesus ter também a nova vida, da mesma maneira com que nós também fomos vivificados. Cada um de nós tem uma nova vida a partir do batismo, que possamos, pelo auxílio do Espírito Santo, tomar posse desses nossos dons e cuidar uns dos outros, pois com Cristo vivemos, com Cristo morremos, mas com Cristo certamente teremos a salvação. Amém. O Santo Evangelho para este sábado, véspera de Páscoa, nós encontramos em Mateus 27, do versículo 57 até 66. Assim está escrito no Santo Evangelho. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu próprio túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E enrolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou, achava-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe, pois, Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Esta foi a leitura do Santo Evangelho para este sábado de Aleluia. A respeito deste Santo Evangelho que acabamos de ouvir, podemos perceber que os principais sacerdotes, as principais autoridades da época, no tempo de Jesus, e juntamente com seus aliados, protegem o túmulo de Jesus para que venha evitar que haja fraude. O que eles fazem, movidos pela incredulidade? Eles fazem isso porque não creem no fato de Jesus ser o Senhor que irá ressuscitar. Ironicamente, lhes dá provas também de que convincentes da ressurreição. Embora eles tentam ofuscar e apagar esta mensagem, evitar que haja fraude, na verdade também Deus está fazendo uso e mostrando a incredulidade daquele coração que não confia em Jesus. E de certa forma, também
acaba Deus mostrando e dando provas a respeito da ressurreição. Cristo permite que isso aconteça para que os discípulos possam confiar de que a ressurreição de Cristo não foi fraude, que não foi violada. Foi de fato a obra de Deus, pelo poder de Deus, que tirou Jesus do sepulcro, fez com que ele ressuscitasse dentre os mortos e que assim, dentro de alguns dias, iria levar Jesus aos céus para sentar à direita do próprio Deus Pai. Que Deus assim permita que cada um de nós tome conta desta maravilhosa notícia de que Jesus Cristo ressuscitou. É real, é um fato verdadeiro, que Deus prova o seu amor, de que por meio de Cristo a morte é derrotada. Amém. Convido a todos para que neste momento possamos orar para o nosso querido Deus. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, concede que assim como o corpo crucificado de teu amado Filho foi colocado na tumba e descansou neste santo sábado, da mesma forma, leva-nos com que possamos aguardar e repousar com Ele a respeito deste maravilhoso momento de que Jesus descansou para junto do Pai. E assim, aguardar pela maravilhosa notícia da ressurreição e que cada um de nós, guardados nesta mensagem, possa aguardar para o futuro reencontro com Jesus e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Cristo que venceu a morte e que hoje vive para sempre. Pois Ele que reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amados no Senhor, que cada um de nós possa neste sábado, repousar sabendo, Jesus ressuscitou. E que cada um de nós, debaixo deste amor, fique em paz. Paz, porque certamente com Jesus temos a eternidade nos aguardando. Sábado de aleluia. Aleluia! Ou seja, damos louvores a Deus nas maiores alturas, paz na terra, para quem Deus quer assim o bem. Recebam todos a bênção do Senhor Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e os dê a paz. Amém.